Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o nosso tutorial de provisionamento da ONU da FastN. Meu nome é Pedro Alexandre e vamos lá! Bom, então primeiro eu vou fazer aqui login na minha OLT. Pronto. Vamos habilitar o modo de configuração aqui, um enable e um config. Eu também gosto de fazer um undo idle timeout, que é para ele não encerrar a minha sessão antes do desejado. Bom, a primeira coisa que a gente vai então configurar aqui é a VLAN que a gente vai utilizar para fluir os dados. Eu vou criar então uma VLAN, depois eu tenho que informar o ID dela, eu vou utilizar o 1001. E vou utilizar a opção de autocriar a VLAN da OLT, que é colocando o argumento Smart. No meu caso aqui, ele deu uma falha porque eu já criei a VLAN anteriormente. Vou agora então associar a VLAN a uma porta. Eu começo com o comando porta, coloco o argumento VLAN e informo o mesmo ID da VLAN que eu estou utilizando. Na sequência, eu tenho que dizer qual o frame e o slot onde eu vou conectar essa porta de VLAN. No caso, eu vou conectar na placa de controle que está no meu frame 0 barra e no meu slot 3. E por último, eu tenho que colocar o argumento do ID da porta em si, que no meu caso vai ser 0. Novamente ele dá um erro porque eu já configurei isso daqui anteriormente. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o DBA Profile, o Dynamic Bandwidth Allocation, que é para a gente configurar a alocação dinâmica de largura de banda. Primeiro, eu começo escrevendo então DBA Profile, nós vamos adicionar Add. Eu gosto de informar o ID do Profile, vou informar como no nosso tutorial, 15. Também gosto de informar o nome do Profile, Profile Name, vou chamar de FastDBA. Nós vamos criar ela do tipo 3, que é o tipo mais adequado para navegação em geral. Vou agora utilizar o argumento assure para garantir uma velocidade mínima, que eu vou definir como 10.24.0, e também vou definir a velocidade máxima desse DBA Profile, que vai ser 10 vezes o valor anterior. Então, mesmo número com mais um zero no final. E a gente aperta Enter e ele então criou o nosso DBA Profile com o Profile ID 15 e com o nosso nome FastDBA. Na sequência, nós vamos criar então o Line Profile. O Line Profile é o que vai ser responsável pela conexão da nossa ONU com a OLT. Então eu vou começar aqui escrevendo ONT Line Profile. Nós vamos criar ela para GPON, então coloco o argumento de GPON. Novamente eu gosto de informar qual o ID que eu vou utilizar, eu vou criar ela com o ID 16, só para ser diferente. E um profile name também que eu vou chamar de FastLine. E a gente dá um Enter. Nesse momento a gente entrou no modo de configuração do Line Profile 16, como vocês podem ver ali no começo da linha atual. A primeira coisa que a gente vai fazer então é configurar o modo de mapeamento para portas. Nós vamos escrever aqui mapping-mode e colocar o argumento port. Apertar Enter e pronto, nós mapeamos o Line Profile para portas. Agora a gente vai criar o tcount para o Line Profile. Ele tem que ser criado aqui com o argumento do mesmo nome do DBA Profile que a gente criou anteriormente. Então eu começo escrevendo tcount, eu vou informar ele como ID de 1 e agora eu preciso referenciar a minha DBA Profile. Eu vou referenciar a minha DBA Profile pelo nome dela, então DBA Profile Name, e o nome que eu dei para ela foi FastDBA. E aperto Enter e pronto, não deu nenhum erro. Depois a gente vai criar o gem para o Line Profile. O gem é o GPON Encapsulation Method, o método de encapsulamento GPON. Nós temos aqui que utilizar o mesmo ID do tcount que a gente acabou de criar no passo anterior. Eu começo escrevendo gem. O primeiro argumento então é add, porque eu vou adicionar um gem. O ID que eu vou utilizar é o mesmo do tcount, então 1. Nós vamos colocar ele numa porta física Ethernet, então eu coloco o argumento ETH.
E então eu informo que a gente vai utilizar o tcount e coloco novamente o ID dele aqui no final do comando. Aperto Enter mais uma vez e pronto, ele adicionou o nosso gem. Na sequência eu vou conectar o gem com a porta física, então eu escrevo gem mais uma vez. Vamos agora fazer um mapping. O ID do gem que eu acabei de criar foi 1, eu coloco um 0 aqui. Nós vamos fazer na porta física ETH, e a quantidade de portas, como a ONU tem apenas uma porta física, nós vamos colocar como 1. Mais uma vez o Enter e pronto. Assim, o Line Profile já está concluído. Então nós vamos salvar as configurações fazendo um commit e na sequência podemos fazer um kit para sair do modo de controle do Line Profile. Na sequência, então, agora nós vamos criar o SRV Profile, o profile de serviço. Esse comando que a gente vai executar agora também vai abrir o modo de controle do SRV Profile da mesma forma como aconteceu com o Line Profile anteriormente. Então eu começo com ont-srv Profile, nós vamos criar ele para gpon. Eu vou informar o Profile ID, vou continuar aumentando o número aqui, colocar um 17. E quero informar meu Profile Name também, que eu vou chamar de FastSRV. E aperto Enter. Agora que eu estou configurando a SRV Profile, nós vamos primeiro definir a quantidade máxima de portas físicas por onde vai ocorrer o tráfego. Para isso nós vamos utilizar o comando ontPort, nós vamos mapear isso para a porta física ETH, vamos usar o modo adaptativo e definir que o máximo de portas é 8. Isso é relativamente prática padrão. Vou dar um Enter, mais um Enter e pronto, eu então defini a quantidade de portas físicas por onde vai ocorrer o tráfego. A gente já terminou de configurar o SRV Profile, então eu vou fazer como no outro, dar um commit e dar um kit para sair do modo de controle ali. Ok, na sequência nós temos a ONU conectada, nós vamos procurar por ela. Primeiro vamos escrever display, esse comando a gente utiliza para mostrar informações em diversas partes dos menus de controle da OLT. Nós estamos procurando por uma ONT, que é como eles chamam pela interface da OLT. Vamos dar um autofind e procurar por todas. E como podemos ver aqui, a minha ONU da Fast10 pode ser encontrada com este código de serial number aqui, que eu vou copiar, clicando 2 vezes aqui, para utilizar depois. Na sequência, então, nós vamos abrir o modo de controle da interface gpon no frame e no slot onde essa ONU foi encontrada. Como posso ver aqui na tela, ela foi encontrada no FSP 0/1/0. Então nós vamos abrir a interface de controle gpon do frame 0 slot 1. Então eu vou escrever aqui interface, vou abrir uma interface do tipo gpon e eu quero acessar o frame 0/slot 1 e aperto Enter. E agora eu estou no modo de controle da placa gpon da minha OLT. É neste momento que nós vamos então realmente provisionar a ONU na nossa OLT. Nós começamos com o comando ONT confirm para confirmar a adição da ONT. Nós vamos informar a porta onde ela está conectada, que no meu caso é a porta gpon 0. Nós vamos autenticar ela através do código de série dela. Então vamos informar aqui SN out e é nesse momento que eu quero então colar o SN da ONU. Na sequência vamos configurar ela no modo OMCI e agora nós temos que associar o Line Profile e o SRV Profile que a gente criou. Então eu vou primeiro associar o ONT Line Profile Name, que eu quero informar o nome dele, que é Fast Line. E eu quero informar também o ONT SRV Profile Name, que é Fast SRV. E eu também posso, se quiser, adicionar uma descrição. Nós colocamos aqui a flag desk
e eu vou escrever aqui o nome para o ONU que eu quero, vou chamar de Tutorial Fest. E pronto, a gente dá um Enter, dá mais um Enter e a nossa ONU foi provisionada com sucesso. Então ela já está adicionada na OLT corretamente. Porém, nenhum tráfego vai fluir neste exato momento, pois nós precisamos ainda configurar a Service Port para permitir que o serviço realmente flua pela ONU. Então a gente vai sair do controle dessa interface, dar um Quit e vamos criar a Service Port aqui no menu de configuração geral. Primeiro eu começo escrevendo então Service Port. Nós vamos associar uma VLAN a essa Service Port, que é a VLAN que a gente criou lá no começo, a VLAN 1001. Essa vai ser uma Service Port para serviço GPON, então eu coloco o argumento GPON. E agora eu tenho que informar o frame, o slot e o port onde a ONT está presente. E como a gente viu antes, no meu caso é 0/1/0. Como nós estamos fazendo essa Service Port para uma ONU ou ONT, eu coloco o argumento ONT e tenho que informar o código da ONT, que como a gente viu ali em cima, ela foi adicionada com o ID de 0. Então eu vou colocar aqui um 0. Na sequência vamos então colocar o gem port que a gente vai utilizar, que a gente criou com o ID de 1 quando a gente criou o gem. Vamos habilitar multi-serviço, então multi-service, e vamos utilizar user VLAN, porém a gente não vai utilizar nenhuma VLAN específica. Então neste momento nós vamos colocar o argumento de untagged. Só que para que o untagged funcione corretamente, nós precisamos definir o tag transform. Então vou escrever aqui tag transform como próximo argumento, e o que a gente vai utilizar é o padrão. Então eu escrevo aqui default e aperto Enter mais uma vez e pronto, a Service Port foi criada. Se nós voltarmos aqui na interface GPON no meu frame 0 slot 1, nós podemos também fazer aqui um display ONT info na porta 0 ONT 0, e isso vai imprimir os dados da ONT que eu provisionei, onde eu posso ver que ela está ativa, funcionando normalmente, tem o nome de Tutorial Fast 10 e posso continuar descendo aqui para ver que ela está utilizando Line Profile Fast Line, DBA Profile 15, conectado na porta física Ethernet, está tudo funcionando corretamente. Bom, então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse tutorial, espero que tenha sido informativo. Para aqueles usuários que gostariam de fazer um provisionamento tagged, nós temos as instruções para esse provisionamento diferenciado no nosso manual oficial da ONU Fast 10. Então eu recomendo vocês a darem uma olhada no manual. Já mete joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal da Fiber para ajudar a gente aqui. Obrigado pela sua visualização e até mais.